Amém, graças a Deus. Podem sentar, meus irmãos. A oração pré-sermão é essa mesmo. A essência és tu. Tem algum lugar perto de você? Levanta a mão se tiver algum lugar perto de você, porque eu estou vendo gente em pé ali. Olha, tem umas mãos aqui. Tem mais algum lugar? Amém. Graças a Deus. Tem aqui na frente tem uma vaga. Headshot, tem uma vaga aqui na primeira fila aqui, se tu quiser. Amém. Graças a Deus. Eu quero de antemão pedir perdão a vocês, porque eu vou ter que, terminando de pregar, me ausentar do culto. O reverendo Pablo vai cuidar das demais partes litúrgicas do culto, porque eu vou correr para Peniel para fazer o encerramento do profundo lá. Vou pregar no culto da noite lá, e lá o culto é às 5, então eles já vão começar sem mim, eu chego. Mas estou muito feliz de estar aqui, igreja cheia. Faz tempo que eu não venho pregar à tarde. E eu quero dizer a vocês o que é que motivou o meu sermão de hoje. Semana passada, no culto da manhã, aliás, esse mês foi o mês dos convidados aqui. Setembro foi o mês que a gente mais trouxe convidado ao mesmo tempo. Pastor Thomas, da Rio, meu amigo Tiago Thomas, pregou aqui no dia 7. Aí depois, na semana passada, pregou Luísa Nazaré de manhã, que é lá de São Paulo, da comunidade da Vila. Pregou Daniel Guanais, que é da Presbiteriana do Recreio. Pregou René Pirro aqui à tarde, da França. E semana que vem vai pregar Edson, também lá de Santa Cruz do Caparibe. Hoje pregou aqui de manhã Maicon Barroco, da família Jesuscope. A gente fez um intercâmbiozinho, mandou o Marcontes pregar na família Jesuscope hoje de manhã, e Maicon Barroco pregou aqui. O pastor deles aqui, o pastor da gente lá. Foi uma bênção. E no domingo passado, Daniel Guanais estava pregando. Quem não assistiu o culto da manhã no Spotify ou no YouTube, vale a pena. Culto da manhã, domingo passado. Daniel trouxe uma palavra linda no Salmo 46. E enquanto ele estava pregando, eu estava ali sentado e vinha uma parte 2 do sermão dele. Que eu estava doido que ele pregasse uma parte 2 do sermão. E depois eu me frustrei, porque senão ele não vai pregar, ele vai ficar só na parte 1. E eu fiquei pensando melhor e disse, é claro que ele não vai pregar a parte 2, porque a parte 2 é uma parte dura do sermão. E ele é um pastor visitante, ele vai ficar dando lapada em ninguém. O pastor visitante tem que vir falar só encorajamento, coisa boa. Quando eu estou visitando outras igrejas, eu faço isso também. A parte dura, as conversas difíceis, a gente tem na cozinha de casa com os nossos. Aí eu pensei, domingo sou eu que vou pregar, eu que tenho que fazer esse trabalho de falar coisas que o pastor visitante não vai falar. E é isso que a gente vai fazer hoje. O contexto desse texto difícil que Neto leu, do profeta Isaías, é que eu quero passar bem rapidamente para você ter uma noção do que estava acontecendo quando o profeta escreveu. Israel era dividido em 2 partes, tinha o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte já tinha sido invadido pela Assíria, quem estudou história vai lembrar disso, e o reino do sul foi invadido pela Babilônia, o rei Nabucodonosor, também você deve ter ouvido falar disso, e eles levaram os nobres e todos os líderes e governantes cativos para a Babilônia, onde hoje é o Iraque. Então a nação de Israel ficou arrasada completamente, em ruínas. Destruíram o templo, destruíram os muros, destruíram tudo. E a maioria das pessoas então foi levada cativa para a Babilônia. Mas a palavra de Deus vinha pelos profetas dizendo que esse cativeiro tinha um prazo para acabar. Não ia ser para sempre que eles iam ficar escravos, que eles iam ficar cativos. Deus um dia iria restaurar a nação de Israel. O povo ia voltar e a nação ia ser restaurada. O templo ia ser restaurado, os muros da cidade, e a cidade teria de novo a sua glória restaurada. Deus tinha prometido isso e isso se cumpriu. Porque quem estuda história vai saber que o império que surgiu depois da Babilônia foi o Império Persa. E o Império Persa então destronou Nabucodonosor e a Babilônia. E quando o Império Persa começou a tomar conta do mundo, então os reis da Pérsia começaram a liberar os cativos para voltarem para Israel. Então teve várias caravanas voltando lá de onde eles estavam para a terra deles. E eles estavam muito desejosos de ver o cumprimento da palavra de Deus, de que a nação teria a sua glória restaurada. Eles voltaram, e eles voltaram sabendo que havia promessas maravilhosas de reconstrução do muro, do templo. Deus havia dito isso, mas isso estava demorando para acontecer. Eles olhavam em redor e viam problemas de todas as naturezas, problemas econômicos, problemas sociais, problemas espirituais. Tudo era muito difícil. Em vez de glória, eles estavam vendo ruínas.
E eles estavam se sentindo, não que eles tivessem direito de sentir, mas sentimento a gente não discute se é justo ou se não é justo, sentimento a gente tem, né? E eles estavam se sentindo abandonados por Deus, meio desesperados, e eles diziam: Deus não prometeu essa glória, essa restauração, por que essa demora? Então esse é o contexto do texto que nós lemos. Eu quero perguntar a você, quantas vezes isso não acontece com a gente? Nós olhamos em nosso redor e às vezes nós perguntamos a Deus: Deus, que tanto sofrimento é esse? Que tanto de doença, divórcio, derrotas, falência, solidão, tantos problemas que a gente tem, porque o Senhor não vem logo em nosso socorro, não vem prover para a gente aquilo que a gente quer, ou aquilo que um dia o Senhor prometeu que a gente tinha. Cristãos há mais de 2000 anos respondem essa pergunta: se Deus é bom, por que sofremos? Se Deus é bom, por que aparentemente Ele demora para vir em nosso socorro em tantas situações? Uma vez alguém fez a seguinte pergunta, ou na verdade uma afirmação: se Deus ou Ele é bondoso, ou Ele é todo-poderoso. As duas coisas Ele não pode ser. Porque se Ele for todo-poderoso e não resolve o meu problema, é porque Ele não é bom. E se Ele for bom e não resolve, é porque Ele não tem poder para fazer isso. E não é fácil responder a essas questões que a gente tem tentado responder ao longo dos séculos. E eu trouxe mais, mas eu acho que pelo tempo eu só vou falar 3 hipóteses de resposta que os teólogos, que a igreja formulou para responder essa pergunta de por que a gente sofre, ou por que aparentemente Deus demora, porque as coisas não são do jeito que a gente quer. Então, essas 3 hipóteses ou 4 que eu vou dizer, você certamente já ouviu. Todos os pastores pregam isso, a gente estuda isso no seminário, a gente estuda isso na EBD. São as hipóteses para a gente responder ao sofrimento. O nosso bispo, Dom Alexandre Ximenes, costumava falar muito dessa primeira. A primeira hipótese é: nós sofremos, ou Deus permite que nós soframos por algum tempo, porque isso faz parte, primeira hipótese, da pedagogia de Deus. Quem já ouviu isso? Deus nos ensina através disso. Dom Ximenes vivia dizendo isso: o deserto que nós vivemos é a escola da nossa maturidade. Ou então, quando eu preguei sobre esse assunto, eu fiz a citação do teólogo episcopal C.S. Lewis, que diz assim: o sofrimento é um megafone de Deus. Quando nós estamos sofrendo, é quando nossos ouvidos ficam prontos para ouvir o que Deus quer falar. Ou então, para crescer, tem que sofrer. E é verdade. Eu já preguei isso porque isto é certamente verdade. Quando nós sofremos, nós aprendemos. Quem não sofre nunca, quem não perde, quem não tem casca grossa, não é bem criado, não está pronto para a vida. Aquele que não sofre, os pais que superprotegem os filhos, para que os filhos não sofram, estão criando filhos frágeis demais, super sensíveis e que não estão prontos para a vida, porque o sofrimento faz parte da vida. E aí eu não posso não tirar onda, porque a linguagem do amor também é bullying, né? Tem várias linguagens do amor, bullying faz parte da linguagem do amor. Caio, semana passada, domingo, perdeu um pênalti na final, vê? E aí, quando eu estava lá com o Paulo assistindo o jogo, e ele foi bater o pênalti na final, porque ele sempre faz isso, porque ele toma a liderança, tem responsabilidade, desde sempre, pênalti ele vai bater todos os jogos, e inclusive na final ele não vai afinar, e quando teve empate, vai para pênalti, eu já botei a mão assim, porque Caio ia bater o pênalti, e Caio perdeu o pênalti. Aí Paula estava chegando junto de mim assim, aí eu disse: poxa, Caio vai ficar triste, perdeu esse pênalti. Aí a mãe dele, cheia de amor para dar, disse: é bom para ele aprender. Olha o que é que Paula está dizendo, que esse sofrimento daquele pênalti perdido vai ensinar ele alguma coisa. Primeiro vai ensinar ele que é isso mesmo, é o ônus da liderança, meu amigo. O cara que tem a responsabilidade e joga o jogo todo, e esse é o cara que tem que bater o pênalti mesmo. E é o cara que vai fazer e vai perder. Mas vai ensinar ele que perder faz parte da vida, e ele está com casca grossa, cada vez mais grossa. E a gente ama tanto ele que o bullying não terminou aí. E eu fiquei dizendo: é isso mesmo, esse já ganha demais, é bom perder de vez em quando. Mas é verdade que o sofrimento nos ensina. Agora, essa resposta não responde a todos os sofrimentos. Porque tem sofrimento que não resolve com essa explicação de que isso vai fazer crescer. Quando alguém, uma mulher, sofre um aborto espontâneo, ou uma tragédia natural,
ou alguém sofre uma violência por terceiros, o cara aprende o que com esse sofrimento? O que é que a gente aprende quando acontece isso? Não aprende nada, a gente só sofre. Não tem aprendizado que vai dar. Então, a pedagogia de Deus nos ajuda em alguns sofrimentos, mas nem sempre. E se você está sofrendo e de repente Deus está querendo lhe ensinar alguma coisa nessa tarde, seja então instruído pelo Senhor essa tarde. Amém? Não sei se era o caso desse povo que Isaías estava pregando. Mas vocês já devem ter ouvido alguém pregar, ou eu mesmo, porque eu já preguei a segunda hipótese. Segunda hipótese, quando acontece algum problema, algum sofrimento, que a gente responde, é que eu chamo de hipótese escatológica. Porque a gente diz assim, o sofrimento, a gente diz não, a Bíblia diz, a gente só prega, o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que nós teremos no céu. Ou então eu posso usar outro texto que eu já preguei aqui, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus preparou para nós no céu. A gente aguenta aqui as coisas porque, Maranata, o Senhor vem e quando Ele vier, não tem mais choro. Tem uma música que a turma gosta de cantar, eu não sei se eu gosto, mas é porque eu já estou enjoando, eu enjoo fácil de música, mas tem uma música que o povo gosta de cantar aqui que diz que Ele virá. Soberano em poder Ele virá, o governo é dele, e Ele vem, Ele já vem trazendo a sua recompensa, e é por isso que quando canta essa música, ele pode dizer que é por Ele que ele está gastando a vida, sofrendo, chorando, porque ele sabe que no futuro Ele tem recompensa, Ele tem o céu. E essa é a melhor resposta para países do terceiro mundo, é a melhor resposta para lugares pobres, subúrbios, onde o povo trabalha demais, quase escravos, quase não tem nenhum escape, porque o que é que um pregador, numa igreja de subúrbio, numa igreja bem pobrezinha, talvez você não tenha tido essa experiência, nem saiba do que eu estou falando, nessa igreja que a gente tem aqui de classe média alta, com esse ar-condicionado lindo, mas se você tem alguma noção social de onde você vive, há lugares que você é um sofrimento em cima do outro, sem nenhum descanso. Então lá, porque o rico descansa, viaja, curte, tem alguma coisa. Quem é pobre não tem isso. E o que é que o pregador pobre vai dizer? Que às vezes a gente fica reclamando desses pregadores que tem em cada Assembleia de Deus, em cada ruazinha das cidades. Mas vai se colocar no lugar dele, o que é que o pregador vai dizer para esse cara que só trabalha a vida inteira, trabalha feito um escravo, não tem um escape, não tem um descanso? Ele tem que dizer isso mesmo. Ele tem que dizer, vai trabalhar cantando, porque no céu as ruas são de ouro. Parece alienação, os filósofos vão dizer que a religião é o ópio do povo, porque a gente fica dizendo isso, você está sofrendo aqui, mas vai chegar uma hora no céu. Mas não é alienação, este é o Evangelho, esta é a mensagem do Evangelho. Então em alguns momentos a escatologia ajuda, a esperança ajuda, e eu não sei se era isso que eles estavam precisando, eu não sei se é isso que você está precisando hoje, mas se você estiver precisando disso, dessa esperança, seja consolado no seu sofrimento com essa esperança hoje. O seu sofrimento tem tempo para terminar, porque a nossa vida aqui tem tempo. A eternidade que não tem fim vai ser num lugar onde não tem sofrimento. Amém? Terceira hipótese. Eu não sei se você já ouviu, deve ter ouvido, eu mesmo já preguei aqui várias vezes, que o sofrimento é para nos fazer dependentes de Deus. Alguns é para nos ensinar, outros sofrimentos a gente resolve tendo a esperança de um dia não sofrer, mas uma outra resposta que a gente dá é esse: o sofrimento, além de nos ensinar, nos faz estar dependentes de Deus. Eu gosto de falar que a gente é consolado, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que texto maravilhoso de Jesus que nos consola, dizendo assim: você está chorando hoje, você é um feliz, um bem-aventurado, porque você vai receber consolo de Deus. Quando eu prego sobre essa parte, eu costumo citar Ed Renekiewicz, pastor da Igreja Batista de Água Branca, e ele, uma vez pregando há muito tempo atrás, ele disse assim: tem duas pessoas que ouvem a voz de Deus e estão perto de Deus. As duas pessoas que ouvem a voz de Deus e estão perto de Deus são as seguintes: as que estão cheias do Espírito Santo e aquelas que sofrem. Aí depois ele arremata dizendo: e eu desconfio que aquelas que estão cheias do Espírito Santo estão porque sofrem. O que é que ele está dizendo? Que o sofrimento nos faz ser dependentes, e a gente no sofrimento vai para perto do Espírito Santo e recebe consolo de Deus. Tudo isso é verdade, mas isso também não resolve todos os sofrimentos.
porque isso não acaba com o ciclo de sofrimento. E a gente pode ficar dependente de Deus e sofrendo. Então, finalmente, Ivanzinho, o que é que você vai pregar? Se não é essas três hipóteses. A mensagem do sermão de hoje é a mensagem para ecoar o que Isaías disse no capítulo 59. E eu quero deixar que o texto fale com você. Eu vou repetir o versículo 1 e depois o 2 agora. Preste atenção no versículo 1. Isaías dizendo para aquele povo: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Veja que promessa maravilhosa. Deus tem poder ainda, sua destra poderosa. Os seus ouvidos ainda podem ouvir o seu clamor. Mas ele segue no versículo 2 dizendo: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Vocês estão entendendo o que é que Isaías está dizendo aqui? Ei, nem sempre é para tu aprender, ou para tu ser dependente, ou para tu ficar pensando no céu. Tem sofrimento de vocês que a culpa não é de Deus, a culpa é de vocês. Presta atenção, povo de Judá, e ele falou isso 700 anos antes de Cristo, para aquele povo e para mim e para você. Tem sofrimento que existe porque vocês estão cheios de iniquidade, vocês estão cheios de pecado. O povo queria a glória, a restauração da cidade, do templo, dos muros, mas não queriam largar os seus pecados e suas iniquidades. O que Daniel Guanais pregou domingo aqui é que em Cristo nós temos descanso. E eu estou aqui para pregar a segunda parte, para dizer que sem Cristo, no pecado, nós temos enfado, cansaço e as consequências dos nossos pecados. Como é que a gente vai descansar, obter vida, se a gente não quer largar o que desagrada a Deus? Como nós somos uma igreja evangelística, hoje mesmo abriu as inscrições para o Eu Sou, e em 7 minutos acabaram. A gente tem realidade, Eu Sou, encontro de jovem, cursilho, encontro de casais, tudo para pregar o evangelho, trazer pessoas para conhecer a Cristo. E a gente recebe então, dominicalmente aqui, pessoas que foram encontradas pelo amor de Deus e que estão animadas com a igreja, com a comunidade, com o serviço. A gente gosta de trabalhar nos eventos, é lindo, mas que, obviamente, porque acabaram de conhecer a Jesus, então estão ainda no começo do processo de santificação, pessoas que vivem numa condição de pecado, clara, indubitável pecado, as pessoas vivem nele. E aí, quando elas começam a continuar na comunidade, quando começam a não visitar um domingo, mas começam a vir todo domingo, quando começam a ouvir todo tipo de sermão, e não só aqueles sermões evangelísticos de graça que a gente prega nos eventos, aí as pessoas começam a ficar incomodadas, e o objetivo é esse mesmo, incomodar, o Espírito Santo incomodar, e as pessoas ficam assim, sem querer ouvir algumas coisas, e nós dizemos nos gabinetes, nós dizemos nas reuniões, nos discipulados, nos conectas, nas células: ei, larga esse homem, larga essa mulher, larga essa vida, larga essa profissão, larga esse costume, larga esse hábito. E eu já ouvi muitas vezes a seguinte resposta: de jeito nenhum, pastor, isso não. Não me julgue, pastor, que falta de acolhimento é esse? Que falta de empatia é essa? Eu estava tão feliz com essa comunidade que me recebeu do jeito que eu sou. Eu estava tão feliz com essa comunidade que fala de amor e que tanta gente estava servindo para me mostrar amor. Então, fique aí no púlpito falando de amor, fique aí no púlpito dizendo assim que o importante é fazer o bem sem olhar a quem. O seu papel não é se meter na minha vida, não. O seu papel não é dizer o que você acha que é pecado, não. Deixa eu viver do jeito que eu quero. Quando as pessoas não dizem desse jeito, com todas as palavras, elas se comportam assim. Querem ouvir apenas uma parte do evangelho, mas não querem ouvir todo o evangelho. E deixa eu dizer um negócio para você. Estou falando por mim, mas eu sei que eu falo pelos outros pastores também, porque a gente conversa entre si. Essas pessoas pensam que nós não sofremos. Essas pessoas pensam que a gente fica aqui julgando, apontando, criando uma escala de santidade. Mas não, a gente sofre, a gente chora,
A gente termina uma conversa dessa, uma ligação dessa, um gabinete pastoral, em prantos, porque ao contrário do que você pensa, nós temos empatia com você. Nós não nos sentimos superiores, achando que a gente é melhor do que você. Mas nós somos chamados a pregar a verdade. E a verdade é que não tem evangelho pela metade, não tem meia obediência, só naquilo que você quer. Porque essa é a causa de muitos sofrimentos que você está vivendo. E que você fica botando a culpa em Deus, botando a culpa nos outros, mas a culpa dos seus sofrimentos muitas vezes é sua. Era o que estava acontecendo com esse povo para quem Isaías escreveu. O seu coração tem que se converter, os seus olhos têm que se converter, todos os órgãos do seu corpo têm que se converter, quem lê entenda. O seu bolso tem que se converter. Jesus pregou o amor, mas não abriu mão da verdade. Ele nunca prometeu bênçãos sem medida para aqueles que vivem estribados nos seus próprios entendimentos. Todo mundo sabe da mulher adúltera. Jesus perdoou ela, libertou ela do julgamento injusto que estava sendo feito. Mais do que empatia Jesus fez. Mas quando termina, Jesus disse assim: minha irmã, vá e não peques mais. Mas a gente prefere quando um pastor diz assim: Deus vai mostrar, Deus vai fazer, Deus vai lhe ajudar. Você vive do jeito que você quiser e trata Deus como um garçom que vai ficar trazendo as coisas para você. Mas não é assim. E eu vejo uma geração de homens e mulheres que sofrem as consequências das suas decisões e querem pedir que Deus resolva o problema da sua felicidade sem mudar as suas decisões. Na época de Isaías, o povo queria isso: glória e restauração, sem mudar a vida que viviam. Não pode ser assim. Não tem ambiente que a gente possa criar. Eu pedi para Caio cantar uma música no final do sermão, aí já ele vai ali no teclado fazer um barulhinho. Não tem pad, nem teclado, não tem metodologia como cursilho ou outra coisa que vá substituir a sua necessidade por arrependimento. Nada. Eu posso manipular você com luz, com som, com neurolinguística, e eu sei fazer porque eu sou bandido. Se deixar, eu manipulo você, para que você saia daqui com vontade de chorar, com o coraçãozinho mole, com os olhos cheios de lágrimas, e você vai sair dizendo que foi uma bênção, vai postar no Instagram, vai me marcar, e eu vou ficar me achando, porque meu ego também é lá em cima, e eu tenho que aprender. Mas não é isso, eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para pregar todo o conselho de Deus, o Evangelho, e eu preciso dizer a você, meu irmão, minha irmã, que se reúne aqui, lotando a Catedral da Reconciliação no culto da tarde: largue a vida sexual e moral, largue o que te faz perder o domínio próprio, largue essa droga, largue esse álcool que o povo acha que é socialmente aceitável, que está lhe causando sofrimento o tempo todo, e você não está vendo debaixo do teu nariz. Largue essa série do Netflix ou de qualquer outro streaming e que só faz colocar a tua cabeça num lugar que não te faz bem. Larga essas apostas, porque isso só vai levar você para um lugar ruim. Não tem nenhum perigo disso lhe dar uma bênção, mesmo que você ganhe. Larga o orgulho, larga a arrogância, larga esse desejo por poder, por seguidores, por status, porque isso tudo está lhe causando sofrimento. E se ninguém tem coragem de lhe dizer, eu vim aqui sofrendo para dizer, isto tem lhe causado sofrimento. Observem, eu não estou aqui dizendo que todo desastre, todo problema é consequência direta dos nossos pecados. Eu sei que tem coisas que alguém lhe faz sofrer, desastres naturais, mas hoje não. Hoje o culto não é sobre aquelas 3 hipóteses. Hoje o culto é sobre uma hipótese de sofrimento. Sofrimento que você mesmo causa a você próprio. Você mesmo causa a você próprio. Foi horrível. Deus me dê misericórdia. E eu fico pensando assim, que às vezes a gente está pensando só em pecados escandalosos, pecados morais, pecados que todo mundo pode ver. Mas não. Você sofre pelo seu orgulho e sua arrogância, pelo seu egoísmo. Você sofre por ter expectativas de coisas vãs. Deu vontade de eu trocar a música agora, mas não vou trocar não. É porque quando eu disse isso, eu me lembrei de uma música que Malu canta com o Caio, que caberia aqui, mas deixa que a gente tinha combinado mesmo.
Expectativas de coisas vãs fazem você sofrer. Mude as suas expectativas, porque essas frustrações fazem você sofrer. A minha mão não está encurtada, diz o Senhor. Eu ainda tenho poder para mudar a sua vida. Os meus ouvidos não estão surdos ao seu clamor, mas faça os seus ajustes. Agora vai chegar na melhor parte do sermão, porque eu estava aqui falando coisas que só eu posso falar para vocês, mas agora eu vou falar do que me dá gozo e alegria de pregar, que é o resto do texto que Neto leu, versículo 20 e versículo 21. Isaías é chamado de o profeta messiânico, porque o que ele escreveu 700 anos antes era para aquele povo de Judá, mas era também falando de Jesus que iria nascer 700 anos depois. Aliás, Pacheco colocou nas músicas hoje aqui isso: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Nós cantamos o texto de Isaías, que fala de Jesus. Isaías fala de Jesus o tempo todo, e esse texto, ele também fala de Jesus. Esse capítulo 59 não termina só Deus dizendo: a minha mão não está encurtada não, nem eu estou surdo não, vocês é que estão pecando muito. Não é só isso que esse texto diz. O texto no versículo 20 diz assim: virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Isaías está dizendo assim: isso tudo é verdade, mas vai chegar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Redentor que vai nos dar vida e vai nos ajudar a viver. Você não foi largado assim, pecando e sofrendo as consequências do seu pecado sozinho, porque Cristo veio, e Isaías já estava profetizando que ele viria, para dizer a você que você não estaria só nunca. E Isaías já antecipa não só a vinda do Redentor no versículo 20, mas o que o Redentor iria fazer a partir do 21. Ele diz o que Jesus iria dizer, porque Jesus disse que ia para o Pai, mas não ia deixar a gente só. Ia mandar quem? O Espírito Santo. E olha o que Isaías diz no versículo 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito não se apartará. Deus prometeu Jesus que veio, e Deus prometeu o Espírito Santo que veio e está aqui agora. Eu estou crendo, se não fosse isso eu tinha medo de pregar o que eu preguei. Eu estou crendo que enquanto eu prego, o Espírito Santo está tratando no seu coração, porque a palavra de Deus diz que é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu não conheço a sua vida, eu não sei o que lhe faz pecar, ou quais são os seus pecados, especialmente os sutis, que ninguém vê, mas o Espírito Santo está aí agora, e é o seu auxiliador, o seu consolador, aquele seu amigo, lhe ajudando a ver o que é que você pensa, o que é que você fala, o que é que você faz, o que é que você não pensa, não fala e não faz, e que desagrada a Deus, e Ele vai lhe ajudar em absolutamente tudo. Ele não só vai lhe ajudar, Cristo lhe perdoando, mas o Espírito lhe dirigindo. Eu não sei se você prestou atenção nas palavras que o pastor Luiz falou aqui na hora da confissão, porque o povo e essa confissão foi meio rápida, não deu nem tempo de a gente confessar muito. Eu não sei se você presta bem atenção, mas ele fez uma oração do nosso Loki, que é a coisa mais linda do mundo. Ele diz assim: emenda o que somos e dirige o que seremos. Vamos fazer essa oração de novo hoje. Espírito Santo, emenda o que somos, dirige o que seremos. Ele perdoa o nosso passado, nos emenda e dirige. Essa é a promessa de Isaías sobre Cristo e sobre o Espírito Santo. E nós estamos aqui agora, assentados ao redor da presença de Deus, do fogo da presença de Deus, em redor da mesa que nós vamos celebrar em alguns minutos, desfrutando do amor do Pai. Que coisa mais linda! Isaías profetizando que a gente não está só, os nossos pecados que a gente tem e causa o nosso sofrimento, mas Deus ia mandar Jesus, o Pai ia mandar o Espírito, e agora o Filho e o Espírito nos fazem desfrutar do amor do Pai, e a Trindade Santa vem ao nosso encontro nesse culto. Que coisa mais linda! Feche os seus olhos, curve sua cabeça, sinta a presença da Trindade Santa, sinta a presença do Pai que mandou Cristo para perdoar o seu pecado, sinta a presença do Pai e do Filho que mandou o Espírito Santo para dirigir você.
para emendar quem você é aos pedaços e dirigir o seu futuro, as suas decisões. Espírito Santo de Deus, nós nos reunimos aqui na Catedral da Reconciliação, homens, mulheres, jovens, crianças de todas as idades, clamando que o Senhor venha e traga um bálsamo de maturidade na tua igreja, para que a gente não coloque a culpa dos nossos sofrimentos exclusivamente nos outros, que a gente não coloque a culpa dos nossos sofrimentos exclusivamente em tragédias externas, mas que a gente aprenda a se responsabilizar pelo sofrimento que é consequência das nossas decisões. Se responsabilizar pelo sofrimento que vem, porque nós não nos reunimos ao redor do fogo da tua presença o tempo todo, porque a gente não tem o nosso coração aquecido o tempo todo, porque o nosso coração não está disposto a buscar a ti o tempo todo. Tem misericórdia de nós. Nós cantamos aqui com a equipe de louvor que hoje era um dia de voltar à essência da adoração, e a essência és tu, Cristo. A essência és tu. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Derrama temor teu na tua igreja, Senhor, para que a gente abandone os nossos pecados, sofra menos e viva mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês.